Então vamos dar início à parte da aula que diz respeito à manipulação simbólica utilizando o Python. Então a plataforma que eu sugeria que a gente utilizar seria o Anaconda Navigator. Dentro dele, vocês abrindo, instalando no computador e abrindo ele, o que vocês vão utilizar? Vamos utilizar o Jupyter Lab. Então se vocês clicarem para abrir, ele vai abrir num navegador que você tem no computador com essa cara aqui, beleza? Então, basicamente, como é que ele funciona? Vocês vão criar um, um notebook novo, ele vai ser uma sequência de células. Tá? Então, cada célula, para você executar ela, vocês vão segurar Shift e apertar Enter. Então, ele executa a célula, se não tiver nada para executar e for a última célula, ele cria uma célula nova. Tá? Então ele é aqui uma mistura de interface de escrita com programação de computador. Então cada célula dessa aqui pode servir para ser texto ou, é, ou programação. Por default, quando você dá o Shift Enter, ele cria uma célula, ela vai se tornar de programação. Se você quiser transformar ela numa célula de texto, você seleciona a célulazinha, clica em M, ele vai virar aqui Markdown. Então você pode escrever. Então seria, por exemplo, lá, aula Python, quando você executar, ela vai virar um texto. Se você quiser criar títulos, por exemplo, você vai colocar o joguinho da velha. Então um joguinho da velha vai ser um título grande. Se colocarmos dois joguinhos da velha, vai ser um pouco menor, e assim por diante. Então a inserção de texto ela é bem simples. Se vocês quiserem inserir símbolos, aqui vai funcionar como se fosse um texto da plataforma LaTeX. Então se colocarem lá no YouTube, no Google, LaTeX, editoração de textos, vocês vão ter lá vários vídeos e apostilas explicando como funciona. Então, por exemplo, para escrever nossa energia potencial, que seria a letra grega π, a gente vai abrir o modo matemático do LaTeX, seria coisas entre duas cifrões, e escrever aqui o símbolo que é /π. Então, se a gente executar, aparece lá nosso símbolo matemático. Se a gente colocar essa quantidade fora do modo matemático, aparece /π e não funciona. Beleza? Então essa é a ideia de criar aí textos. E aí vai longe, você pode criar textos, equações, de forma gráfica, para organizar o teu notebook. Então a ideia aqui é transformar isso bem num caderno que você tenha programação junto, para ficar mais fácil de usar. A parte de programação, a parte básica, ele funciona como se fosse uma calculadora. Então, se executar uma célula, ele vai executar todas as operações que tem lá dentro dele. Ele só vai mostrar, se você executar uma célula, a última quantidade que apareceu aqui. Se ele mostra alguma coisa a mais, tem que mandar ele imprimir. Então, por exemplo, posso criar a variável A, que é igual a 2 mais 2. Se eu executar, ele não vai imprimir. Agora, se eu pegar e colocar print A, ele vai imprimir lá a minha variável A. Beleza? Então, o módulo básico de continhas, assim, ele vem já por default. Você não precisa chamar nenhuma biblioteca para lidar com ele. Para a nossa disciplina, o que vai acontecer? A gente vai ter que chamar bibliotecas. Então, as bibliotecas principais que a gente vai ter aqui no Python vai ser a que a gente vai usar na aula de hoje, que é a SymPy. E se a gente colocar aqui no Help, a gente tem lá todas as informações sobre a plataforma SymPy. Então, qualquer dúvida que vocês tenham da utilização, ou até para aprender bem a utilizar, clica aqui e vai replicando os exercícios e exemplos que eles vão passando passo a passo. Durante o curso inteiro, o que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o SymPy para manipulação simbólica e depois o NumPy para
cálculos numéricos. Tá? Então são essas duas plataformas que a gente vai utilizar durante o curso. Então, para poder utilizar as operações, as funcionalidades que tem dentro de cada biblioteca dessa, a gente tem que chamar ou importar a biblioteca para o notebook atual. Então, basicamente, os comandinhos que a gente vai utilizar vai ser esse aqui. O que ele faz? Ele importa todos os comandos da plataforma SymPy. Então, se fosse NumPy, seria from NumPy import todo mundo. Para programações mais avançadas, que você quer salvar memória, essas coisas assim, que vai estar muito além do que a gente vai ver aqui no curso, você pode importar funções específicas de uma plataforma, mas não vem ao caso. Então, para a gente, vamos pegar e vamos mandar ver aí no from SymPy import asterisco e vamos trazer todo mundo. O segundo ponto, esse aqui é só para ficar bonitinho a impressão, não tem nenhuma funcionalidade mais específica, então isso aqui é para a gente conseguir depois, aqui embaixo, imprimir as equações bonitinho, para elas não saírem zoadas que nem aqui na linha de baixo. Tá? Depois a gente faz alguns testes com ou sem essa fancy printing aí, e para vocês verem como é que funciona. Beleza, então criado o notebook e importado a biblioteca, o que vocês vão fazer? Como a gente está lidando com variáveis simbólicas, a gente tem que declarar as variáveis simbólicas do nosso problema. Então aqui vamos pegar e vamos analisar essa estrutura que aparece ali na tela. A barrinha engastada na esquerda, livre na direita, com carregamento distribuído ao longo da barra e concentrado lá no final dela. Para essa estrutura, o que a gente tem nas equações ou na solução ou na função U lá? Quais são as quantidades que aparecem? Aparece x, e, a, l, c e sigma zero. Tá? Então esses caras, para a gente poder lidar com eles simbolicamente, nós temos que declará-los como variáveis simbólicas. Então a gente tem aqui primeiro o método lusitano, que é declarar uma a uma, ou a gente pode declarar todo mundo utilizando uma linha só. Beleza? Então aí coloquei as duas formas só para a gente ver que pode ser feito tanto de uma forma quanto de outra. Então, para fazer a continha lá da operação simbólica, o que a gente vai precisar para calcular o π? Precisamos da energia de deformação e do trabalho das forças externas. Então, para calcular tanto a energia de deformação quanto o trabalho das forças internas, a gente precisa da solução analítica lá do problema, ou seja, da nossa função U, que está aparecendo ali no PDF. Então, para eu escrever a função U, o que eu fiz? Peguei, escrevi ela por extenso, U igual a, abre parênteses e mandei ver. Tá? Uma particularidade que tem aqui no Python, diferente, por exemplo, do MATLAB, é que quando você quer elevar alguma coisa, não é o chapeuzinho, não é o acento circunflexo. São dois asteriscos. Então só atentem para esse detalhe. E a forma de introduzir as outras operações, sequência de operações que ele executa, é igual do MATLAB ou qualquer outra linguagem de programação. Beleza? Então aqui, então para eu calcular a minha energia potencial da minha barrinha, o que eu vou precisar? Deixa eu colocar na equação dela aqui para ficar mais fácil de a gente ver. Beleza. Então dentro do meu termo da energia de deformação, eu tenho o que? Derivada primeira de 1 em relação a x. Então o que vocês podem fazer? Derivar à mão a função U e criar o du, que é o que eu tenho comentado aqui no lado, ou vocês podem usar a diferenciação do toolbox do SymPy. Então como é que a gente usa a diferenciação? É diff, a função que você quer, a variável, a função que você quer diferenciar, em relação a qual variável. Beleza? Então aqui eu estou diferenciando função U em relação a x para criar esse meu du.
Então, se vocês testarem depois o DU ou o que eu escrevi por extenso, dá a mesma coisa. Tá? Então, fica mais automático aí o, o cálculo da energia de deformação da nossa estrutura. Então, aqui nessa linha, o que estou fazendo? Eu estou criando essa variável f, que seria a soma do U com o trabalho das forças externas. Ou seja, EA sobre 2 vezes DU ao quadrado menos CX vezes U, que é o que a gente tem ali nos dois primeiros termos da integral. Os termos que estão dentro da integral do funcional de energia potencial total. Beleza? Notem que aqui eu não estou incluindo ainda aquele termo que é A sigma 0 L, porque vamos ter que fazer isso mais manualmente. Ele já vai entrar na sequência. Beleza. Então o que vocês vão fazer? Essa quantidade de f é o que você vai ter que integrar. Então, para integrar, vamos usar aqui a função integrate do toolbox do SymPy. Então, o que você vai fazer? Vai integrar f e vai ter essas três quantidades, entre parênteses. A primeira em relação a qual variável, que seria x, e o domínio de integração, que vai de 0 até L. Então, notem aqui que nesse integrate, a gente tem os termos da integral que estão dentro da integral da energia potencial total da barra. Logo em seguida aqui, o que a gente tem? Tem o termo associado com sigma zero, que seria a sigma zero vezes a função u avaliada em x igual a L. Então, para ficar bem didático aqui, eu simplesmente peguei a minha função u e troquei x por L. Beleza? Então, aqui seria u avaliado em x igual a L. Então, se eu pegar a integral e subtrair também o valor lá do termo que contém sigma zero, eu tenho o valor de energia potencial total da minha barrinha. Se eu mandar executar essa linha, opa, tem que executar desde o início. Se eu mandar executar agora a linha 2 e a linha 3, eu tenho aqui o meu resultado por extenso. Beleza? Então notem que ele vai dar a nossa energia potencial total de forma simbólica também. No começo da aula que eu coloquei essa linha aqui, que seria para a impressão mais bonitinha, se por exemplo a gente comentar ela, executar essa linha, executar a linha 3, ele vai ele devia imprimir o troço feio. Deve ter ficado na memória, eu tenho que limpar o kernel. Então kernel, vamos reiniciar tudo aqui e ver agora se ele imprime tudo feio. Tá lá, ele imprime como se fosse uma conta dentro do Python. Beleza? Então vocês podem jogar ali com aquela impressão para ter a forma bonitinha ou a forma feia de imprimir. Para gerar o resultado que pede lá no exercício, o que vocês tem que fazer? Vamos ter que pegar essa expressão e substituir os valores correspondentes. Então aqui a gente tem várias formas de fazer isso. Então uma delas eu estou colocando aqui. O que é? Essa conta que nós fizemos aqui em cima, eu estou repetindo ela, só que eu estou assinalando essa quantidade para minha variável π. Tá? Então minha variável π agora vai receber essa expressão. E eu vou colocar print π igual a zero só para aparecer na tela pi igual. E agora eu estou usando essa outra operação que é substituir os valores numéricos e dar a resposta. Então o que está acontecendo? Na minha variável π, que agora é essa expressão inteira que tem aqui, eu vou substituir e por 200 vezes 10 elevado a nona, o a por 50 vezes 10 a menos 6 e assim por diante. Se eu executar esse cara, ele vai imprimir então o valor da energia potencial total da barrinha. Beleza? Então esse valor que a gente devia chegar lá. Se não tinha na apostila com ele,
eu corrijo e posto em sequência a versão corrigida. Mas seria essa a resposta do problema. Beleza? Então, para esses exercícios que eu passei, vocês vão ter que replicar isso agora por causa da viga, por exemplo. Então, vocês vão ter que declarar as variáveis que aparecem no probleminha da viga, colocar aqui a solução analítica da viga, tirar agora a derivada segunda, então você pode derivar duas vezes, põe diff, depois diff de volta, e seguir esse processo. Depois substituir os valores pelos valores numéricos para terem lá o valor da energia potencial total numericamente. Beleza? Então o funcionamento é mais ou menos isso. Aqui em sequência eu só coloquei algumas coisinhas a mais. Vamos voltar a impressão bonitinha para a gente ser mais fácil de enxergar as próximas linhas. Então aqui, para quem for usar LaTeX como editor de texto, se você tem uma expressão grande e já quer a linguagem LaTeX dela para dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá no LaTeX, ele também faz isso para você. Então você tem uma puta expressão, se você der um Ctrl+C nisso aqui e colar no teu LaTeX, ele já vai estar feito, você não precisa digitar isso lá. Ou outras coisas por exemplo, a gente pode simplificar uma expressão. Então note aqui em cima a gente tem uma expressão bem por extenso aí da energia potencial total. Se a gente usar a funçãozinha simplify, ele vai reduzir ela, vai tentar simplificar o tanto quanto possível. Beleza? Então tem o simplify, se não me engano tem o extend, um comando assim, que você faz o caminho inverso se simplifica ou expande a expressão. Beleza? Então aqui seria a introdução geral à computação simbólica, que deve ajudar bastante vocês nos exercícios.